Amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Puro e Simples. Este é um canal de conteúdo para crentes em Cristo Jesus, para aqueles que já escolheram viver o Evangelho puro e simples, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, cura e libertação de todo aquele que nele crê. Pois bem, meu nome é Júlio, eu sou o pastor da Igreja Batista de Canoas. Para você que está acessando pela primeira vez o nosso canal, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo deste vídeo, então peço que você curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se tornando assim um parceiro para a divulgação do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus, do amor de Deus, através desta mídia. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta: existe pecado bom? É uma pergunta interessante, né? Na verdade, todo pecado é bom do ponto de vista do ser humano. Se o pecado não fosse bom, ninguém cometeria, ninguém pecaria. Então, o pecado, do ponto de vista do ser humano, ele é bom do ponto de vista de Deus. O pecado é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Mas por que eu digo que, do ponto de vista do ser humano, o pecado é bom? Porque o pecado apazigua a ira de um falso Deus, que se chama ego ou egocentrismo. Tá? Então, por isso, o pecado é bom do ponto de vista do ser humano, o pecado satisfaz a esse Deus. Por isso, nós somos tentados, seduzidos, e se não vigiar e orar, caímos em tentação. Mas hoje eu quero compartilhar com você, para responder essa pergunta, um resumo da mensagem que preguei no púlpito da Igreja Batista de Canoas neste domingo passado, dia 20 de março de 2022. O título da minha mensagem é O Pecado Oculto, baseado no Salmo 100, ok? Então, vem comigo e acompanhe. Eu quero ler o Salmo 100 na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Achei muito interessante essa versão. Abre aspas. De pé agora, aplaudam o Eterno, deem a ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. Saibam disto, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo, adorem-no, porque o Eterno é bom demais. Transborda em inefável amor e é leal para sempre. Muito bem, e esse tema da mensagem, o pecado oculto, não tem a ver com pecado escondido, mas o pecado gerado, o pecado que acontece dentro da proposta do culto público. Tá? Então, acompanhe comigo. O Salmo 100 é uma descrição do culto público de Israel. Quem ensinou Israel o ofício do culto público foi o próprio Deus. A proposta, então, desse tema não é apresentar uma definição do que é o culto, mas do risco de pecarmos achando que não estamos pecando. Lembra da pergunta? Existe pecado bom? E também existe o pecado que a gente acha que não é pecado. Todo pecado apazigua, ou todo pecado é cometido, realizado para apaziguar a ira de um falso Deus. Lembra disso, né? Que Deus é esse? O eu, o ego, o egocentrismo. Então, no contexto de culto, existe o risco de pecarmos achando que não estamos pecando, quando se trata do compromisso do culto público como povo de Deus. Nossos pecados mais graves, bem como os nossos pecados menos graves, isso é uma frase também do ponto de vista humano, foram um motivo da morte de Cristo na cruz. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz. No culto público, se não ficarmos atentos, corremos o risco de cometermos muitos pecados. O primeiro dele, o pecado de não ir.
participar do culto ou no culto. Hoje existe o recurso de você ir ao culto através do campus online, né? Então, não é só ir na igreja, não é só entrar numa live, mas o pecado de não participar do culto. Conforme Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então há uma determinação, uma exortação, um mandamento bíblico de não deixar de ir, não deixar de participar. Se o fizer, é desobediência, é pecado. E muitos de nós achamos que não é pecado não ir no culto. Claro que aqui não participar naquela hora, considerando motivos de força maior. Viagem, outro compromisso muito importante, talvez trabalho, um casamento, ou seja, qual for o compromisso realmente de força maior, doença, impedimento de sair de casa por conta de alguma enfermidade, alguma doença, e existem vários motivos de força maior. Então, são exceções a uma regra geral. O segundo pecado é o pecado de chegar atrasado, né? Então, o culto é 9 da manhã, o culto é 11 da manhã, o culto é 5 da tarde, é 7:30 da noite. O pecado de chegar atrasado. Você já observou que sempre tem pessoas que chegam atrasado? Quando fazemos isto com displicência, ou seja, chegar atrasado, nós comunicamos que aquele momento, ou aquela pessoa, no caso Jesus, não é importante, não merece a nossa pontualidade. É sério isso. Outro, o pecado do coração longe, estar de corpo presente, mas a mente divagando com pensamentos e o coração em outro lugar. Deus abomina isto, e Jesus foi muito claro, citando inclusive lá os profetas Isaías, Amós. Um outro exemplo de um pecado que achamos que não é pecado quando o assunto é culto público, o pecado da mentira. Quando o que expressamos no culto em oração ou em adoração não reflete a nossa prática de fé. Por exemplo, há um antigo cântico da Igreja Batista que a letra diz assim, tudo entregarei. Então todos estão cantando aquela letra, tudo entregarei. Isto é verdade? Isto é a expressão da sinceridade do seu coração? Então a gente corre o risco de... tem outras canções que tem tudo a ver com Jesus, ou Jesus é tudo, e Jesus é o centro da minha vida, o rei do meu coração. Então, tudo aquilo que expressamos, inclusive dizendo amém a uma oração, dizendo amém a um pronunciamento através da pregação da palavra, corremos o risco de cometer o pecado da mentira. E quinto exemplo é o pecado da dupla personalidade. Tem a ver com o anterior, que é o pecado da mentira, mas na verdade quando somos uma pessoa na igreja e ao sairmos da igreja somos outra pessoa, seja em casa, no trabalho, no curso, na escola, achando que a nossa conduta deve ser correta só no domingo ou na igreja. Então, olha o risco que corremos de cometermos pecados quando o assunto é culto público, achando que não é pecado. Agora, como evitar estes pecados ocultos? Esses pecados que achamos que não é pecado? O Salmo 100 responde. Primeiro, culto é celebração. Verso 1 diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Então, culto é festa, é alegria, é júbilo, é euforia. Cuidado com o nosso jeito de prestar culto. A gente tem essa coisa assim da Igreja Batista, né? Tem um jeito diferente, um jeito mais silencioso de prestar o culto, mas será que é do nosso jeito, o jeito certo? Creio que o Salmo 100 nos responde que o jeito certo de cultuar a Deus é o nosso jeito, é o jeito de Deus. O jeito certo de cultuar a Deus é o jeito de Deus. Porque o meu jeito de cultuar pode ser muito silencioso, carrancudo, desatencioso,
e, enfim, cabe a cada um a sua própria reflexão e autoexame. Segundo, verso 2 do Salmo 100, culto é serviço. O verso 2 diz, servir ao Senhor. No inglês e no espanhol, você sabia que não existe a palavra culto? A palavra usada é service, ou serviço. Então, culto é serviço a Deus, como? Servindo pessoas. Conforme o Hebreus 10, 25 diz, encorajando uns aos outros, encorajando pessoas, o que fazemos com alegria, segundo o apóstolo Paulo fala lá aos Efésios e aos Colossenses, encorajando pessoas com alegria, né? Compartilhando bom ânimo, falando entre nós, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Terceiro, culto é o exercício da fé em comunidade. Então, numa exceção à regra, você pode participar do culto online, do campus online, mas o culto é exercício da fé em comunidade. O verso 3 diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, culto é o que fazemos juntos. Culto público é o que fazemos juntos. Tem o seu culto pessoal, tem a sua vida, né? Tem o seu culto como estilo de vida, mas culto do jeito de Deus é o que fazemos juntos, é o que fazemos como povo e rebanho de Deus. Lembre-se, a decisão de fé ela é individual, mas a caminhada e o crescer na fé é coletiva. Veja a escada da maturidade, por exemplo, ninguém consegue escalar sozinho, mas sempre com a ajuda de outro. Quem é este que ajuda o outro? Você ou alguém que está ajudando você a subir, ok? Número 3 ainda, culto é entrar na presença de Deus. Na verdade é número 4 agora, né? Culto é entrar na presença de Deus. Entrai por suas portas, diz o verso 4. Como? Com gratidão, com louvor e com exaltação. Então, nós não vamos no culto para receber algo, para buscar uma bênção. A palavra culto também significa dar. Quando eu pensar, vou ao culto, vou participar do culto, você tem que pensar no significado da palavra, ou seja, o que eu estou levando para oferecer ao meu Deus, para dar ao meu Deus. O Salmo 100 diz que devemos entrar nas suas portas, entrar na sua presença com gratidão, para dar a Ele as nossas ações de graças, com louvor, para elogiá-lo pelo que Ele é, pela sua beleza de santidade, e também para exaltar como o Senhor é grande, como o Senhor é soberano, como o Senhor é magnífico, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Rei dos reis. Então é dessa forma que entramos na presença de Deus. Culto é entrar na presença de Deus. Não é apenas entrar na igreja, não é apenas entrar na live, mas é entrar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. O Salmo diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E quinto, por último, o que aprendemos como o Salmo 100 para evitar o risco de pecar quando o assunto é culto. Por último, verso 5, do Salmo 100, culto é compartilhar a fé para as gerações futuras. Culto é ensinar que Deus é Senhor, verso 5, porque o Senhor. Letra B, ensinar que Deus é bom, verso 5, tudo no verso 5. O Senhor é bom, é ensinar que Deus é amor, a sua misericórdia, ou seja, o seu amor em ação, a sua caridade. E letra D, ensinar que Deus é imutável, ou seja, dura para sempre o seu amor, a essência de Deus é amor e dura para sempre. Ensinar que Deus é fiel, de geração em geração, a sua fidelidade. Então, culto, olha o peso que tem, a importância que tem, a cultura do culto. Culto é deixar um legado para as gerações futuras, participando assiduamente e ativamente. Veja o legado que deixamos para as gerações futuras. Conclusão: os resultados de ficarmos atentos à advertência do risco de pecados ocultos no culto público são: número 1, tocamos o coração de Deus, atendendo à sua expectativa daquilo que Ele espera de nós.
Número 2, tocamos o coração da liderança que tem a responsabilidade de organizar, preparar o ambiente e o momento do culto. Tocamos o coração de Deus, tocamos o coração da liderança, tornando o ministério dos líderes da igreja mais leve, conforme Hebreus 13:17, para que, ou seja, estando lá, a igreja, na presença maciça, estando lá, para que o trabalho da liderança deles, né, dos líderes, seja uma alegria e não um peso, até porque isso não seria proveitoso para vocês, Hebreus 13:17b. E, número 3, você não sairá vazio, ou seja, você ficando atento às advertências do risco que temos de pecar achando que não estamos pecando, quando o assunto é o culto público, o resultado é você vai tocar o coração de Deus, tocar o coração da liderança, e você não sairá vazio, mas cheio de alegria, de paz, cheio da palavra, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor e cheio do Espírito Santo. Por quê? O Eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Então, este é um resumo da mensagem que preguei. Espero que ajude você a focar em Jesus e ajude você a viver o culto como um estilo de vida, seja no seu culto pessoal, seja no culto público, ambos tão importante quanto. E entenda o risco que nós corremos de cometer pecado achando que não é pecado, o perigo é fazendo isso, alimentando, apaziguando um Deus falso chamado o que eu posso, o que eu quero, o que eu acho que é o certo, o egocentrismo. Tem tudo a ver com Jesus. O evangelho puro e simples, Jesus é a essência. Somos uma igreja de Jesus, focada em Jesus, hoje e para sempre. Que Deus abençoe você com essa palavra e até o próximo vídeo. Um forte abraço.